O Brasil, nos últimos anos, e o debate político trouxe muito à tona a figura do evangélico. Seja lá o que for esta figura do evangélico, né? Trouxe muito à tona, inclusive associado à imagem de um certo, digamos, reacionarismo de comportamento, um acirramento de posições que nós poderíamos considerar aparentemente contrárias à espiritualidade de Jesus que você está falando. Como que você vê o papel hoje de um cristão no debate e na vida política brasileira? E quando eu digo cristão, eu estou dizendo um cristão não constantiniano. Como é que fica isso? Porque a maior parte das pessoas, na tua apresentação, veem os cristãos como cristãos seguidores de Constantino. Como que você vê? Como que você enfrenta o preconceito contra o evangélico hoje no Brasil? Olha, eu criei, eu digo eu, com alguns amigos, mas eu estava à frente e fui o propeller principal do processo, a Associação Evangélica Brasileira em 1991. Por causa disso, os evangélicos não tinham um centro de convergência, completamente pulverizados. O que não fosse cristão nem espírita era evangélico por exclusão já. E o Macedo já tinha surgido e feito muitos filhotes disso que está aí. Eu reuni os líderes que eu considerava sérios dos evangélicos e aí me surpreendi, porque 70% de todas as lideranças e de todos os corpos denominacionais quiseram se associar àquela época à EVB por uma razão. Eu disse a eles, olha, se nós não definirmos hoje qual é o significado de ser evangélico no Brasil, o que será evangélico dentro de 20 anos no Brasil, o representante, o dono da sigla, a referência, o emblema, o estandarte, será o Macedo, será universal e tudo que a eles venha a se assemelhar. O que aconteceu? Foi, desculpa, mas foi uma profecia de uma precisão absoluta. Quando eu vi, em 1998, aliás, em 94, o Macedo fez coisas horrorosas, era aquele escândalo, e todo dia era uma pocilga a respeito dos evangélicos sendo divulgada. E era verdade no Macedo e nos derivados, tanto quanto era verdade na maior parte dos evangélicos do país, que gostavam naquele tempo de me ter como representante, porque eles diziam, você é a nossa melhor cara, ou seja, eu falando de Jesus era a melhor cara que eles tinham para a sociedade, mas eles mesmos não queriam o evangelho de Jesus, e sim as práticas de barganha, porque era onde a grana vinha. E quando eu vi, e eu chamei para a gente, nós escrevemos uma declaração junta, histórica, importantíssima, definidora, e eu disse, agora está na hora de separar os meninos dos homens. Eu quero ver quem é que tem coragem para assumir isso, porque, do contrário, em 20 anos, a sigla é do Macedo. E quem tiver vergonha na cara não vai saber nem onde se enfiar. Aí eu comecei a ver o pessoal pular fora. Não, assina você nos representa, essa coisa toda, porque... E quando eu comecei a apertá-los, eles diziam, eu não posso assinar esse documento, é todo certo. Do ponto de vista do evangelho, ele está todo coerente. Esse é o problema. Mas nós não vamos assinar, senão a gente perde dinheiro. Sim. Porque o nosso povo só entende a linguagem da barganha e da troca. Então nós não podemos assinar esse documento. Foi quando eu decidi que eu iria deixar o movimento evangélico, que com efeito aconteceu em 98, para eu poder ser evangélico segundo o evangelho de Jesus, e também tirar o conforto deles. Porque enquanto eu estava dentro daquilo, era uma convergência total para todos os grupos, o que dava um conforto enorme, porque para fora eu apresentava a cara do Evangelho de Jesus, enquanto para dentro eles viviam no espírito da barganha. Quando eu rompi, em 98, foi com essa consciência também, de que a única, melhor e possível coisa que eu pudesse fazer na minha geração, neste país, era ser um evangélico segundo o Evangelho, rompido com o processo corruptor
do evangelho constantiniano praticado no Brasil. E você acha que funcionou? Não vai... Não para você, pessoa, mas funcionou em termos do combate à marca evangélica? A marca evangélica vai continuar, universal? vai continuar crescendo, é um McDonald's, é um Burger King, é um negócio desse. Mac Jesus. É, Mac Jesus. Vai continuar crescendo, porque a estupidez não cessa, não é? Então, cada vez tem gente nascendo para ser estupidificada nesse processo. Mas o que eu estou fazendo não visa essa geração, eu estou trabalhando para os meus netos, eu estou trabalhando lá para frente. Vai chegar uma hora, e num certo sentido já chegou, em que todos os filhos e netos dessa pastorada que lidera essa coisa toda, eles me assistem todo dia, recorrem a mim todo dia, eles estão aprendendo uma outra espiritualidade porque eles não aguentam mais. Quase toda a família de pastor tem um gay, tem uma filha lésbica, que são esmagados lá dentro no evangelicalismo constantiniano. Sim. E no evangelho de Jesus são acolhidos. Então, vai ser, à medida em que o tabu for rompido de dentro para fora, pela eclosão dessas novas gerações, haverá muito mais gente, como tem havido crescentemente, gente procurando o evangelho primitivo de Jesus. Você veja que a segunda maior denominação do Brasil hoje, a primeira é a Assembleia de Deus, Convenção Geral, a segunda são o que os evangélicos chamam de os desigrejados. Sei. Que são mais ou menos 16 a 17 milhões de gente que saiu das igrejas, mas continua mantendo a fé. E eu pastoreio a maioria dessas pessoas. E o caminho da graça é isso. O caminho da graça caso desse. É uma alternativa para as pessoas irem. Embora eu não chame ninguém para o caminho da graça, porque o caminho da graça é pequeno demais para lidar com essa multidão toda que já existe e virá. Eu estou estimulando todos os dias, essas pessoas a começarem o que eu chamo de reuniões singelas do Evangelho. Que são reuniões em casa, famílias, comunhão, vínculo, para a origem, para a simplicidade de Jesus. Se o Evangelho não carrega o poder espiritual e a simplicidade de Jesus, ele não serve para nada, como Jesus disse. Se o sal não se dissolver, o problema do cristianismo é que ele não quer se dissolver. E Jesus disse que o que fosse igreja dele, teria que se dissolver como sal. E ele foi claro, quando ele disse, o sal no sal para nada presta, senão para criar um monturo. Um monturo. Então o cristianismo é um monturo desse sal. E a verdadeira espiritualidade é o que não se vê. São aqueles que vão se dissolvendo na sociedade. Então deixa eu voltar para a resposta política. Eu conheço e vejo e estimulo alguns indivíduos a entrarem na política sem nome, sem bandeira, sem signo de nenhuma natureza religiosa, para carregarem essa espiritualidade e tentarem se dissolver no ambiente político. E aí, sem partidarismos de nenhuma natureza, eu acho que na política brasileira atual, a pessoa que melhor representa esse espírito é a Marina Silva, que é uma cristã. É minha vizinha, minha amiga, eu sei de quem eu estou falando, não é uma estranha de mídia para mim, é uma pessoa com quem eu oro. E é uma pessoa que tenta viver essa espiritualidade, se diluindo em todas as correntes da sociedade. Quem designa a Marina como evangélica toda hora é a mídia ou os inimigos dela, porque ela mesma não faz essa apresentação com nenhuma ênfase. E toda vez que ela menciona, eu digo, olha, não faz isso não, porque está trabalhando mais contra ti do que a favor. Porque os evangélicos institucionais, constantinianos, nunca vão te aceitar. Nunca. Por mais que você seja da Assembleia de Deus, você é uma pessoa que está traindo a causa das banalidades dogmatizadas pela religião. Você trai. Você está interessado no mundo, no planeta, em meio ambiente, em sustentabilidade, em qualidade de vida, em melhorar indiscriminadamente tudo. Você não se põe nunca como despachante da religião em nenhuma perspectiva.
para cuidar dessas causas prioritárias. Isso não existe para você. A prioridade é a causa humana. Então você nunca vai ser entendida por essa geração. O público que vai gostar de ti provavelmente já vai te ver idosa demais para poder participar do processo, mas esse não é um tempo para você. Nesse tempo você tem que se assumir como uma profetisa, uma profeta daquilo que não será entendido agora, só será compreendido depois. Então, é um você acha preço que a gente pode chegar numa era como essa mais para frente? Eu acho que tem uma visão escatológica da história. Nunca sem a presença do cristianismo constantiniano ou do islamismo radical. Constantiniano, de alguma forma. Constantiniano também. A gente não vai se ver livre disso. Essa coisa, como eu disse, tem sempre gente nascendo para manter viva. E que precisa dessa mecânica básica e barganhenta. Mas quanto mais o mundo evolua, quanto mais ateus houver no mundo, melhor para o Evangelho. Melhor para o Evangelho. Porque, na realidade, Deus não existe. Deus é. Então, Deus não está aberto, Deus não é matéria de discussão de nenhuma natureza, de constatação, de palpabilidades, de demonstrações, de nada. Então, ele não existe, porque ele não está, em momento algum, em lugar nenhum, para ser provado, demonstrado ou apresentado. Então, quanto mais, por exemplo, o mundo quântico se desenvolva, mais as pessoas entendem o não existente que é. Agora, a religião é toda newtoniana, nas suas palpabilidades, nas suas obviedades, no universo fixo, no que não muda. E o Evangelho é extremamente quântico, está em movimento. Eu, quando estudo mecânica quântica, física quântica, eu me deleito, porque parece que eu estou lendo um texto do Evangelho, com a espiritualidade do Evangelho. E o Evangelho diz que Deus não está nem aí para ateu, para se preocupar com ateísmo. Deus quer saber se o ateu dá fruto de amor, de bondade, de justiça, de verdade, de humanidade. Esse é o homem criado para ser de Deus. Mesmo que ele não confesse o nome de Deus, ele confessa Deus na existência dele pelas práticas dele. A religião é que quer que o cara assine um papel e diga: Deus existe. Deus não existe. Não assine o papel.